receber agora aqui um membro da Executiva Nacional do PT e um ativista histórico do partido, que é Marcos Sokol. E nós vamos falar, eu propus chamá-lo aqui para a gente marcar esse primeiro mês da guerra Rússia-Ucrânia, inesperado. A guerra foi inesperada, a duração da guerra é inesperada, e ele foi o primeiro membro da Executiva Nacional do PT, depois de Lula e Celso Amorim, Celso Amorim da Executiva, mas depois desses dois líderes do PT, Lula e Celso Amorim, que logo no começo se pronunciaram. Lula tem falado pouco desse assunto, Celso Amorim tem se manifestado mais, fazendo uma condenação à invasão pela Rússia, ponderando também o papel nefasto da OTAN e dos Estados Unidos na história planetária, e Sokol escreveu um artigo bem importante, impactante na Folha de São Paulo. Ele está acompanhando a guerra para e passo, então vamos ouvir a opinião de Sokol, as informações que ele traz, e vamos saber um pouco como é que está esse debate internamente no PT. Olá, Marcos Sokol. Opa! Como está você? Bom dia. Bom dia, muito bem-vindo, muito bem chegado aqui. Os dois de branco, hoje é dia de Oxalá, no meu caso eu sou... Não, no meu caso não é Oxalá, não. Paz também. Não é com essa conversa, não. Aqui é Corinthians, ó. Não é Oxalá, não. Tô vendo? Doutor Sócrates aí. Eu estava comentando antes da sua chegada, Você escreveu um artigo que teve grande impacto, mas já faz um tempinho, Eram 3 semanas a guerra na ocasião, agora estamos há um mês da guerra, contra a guerra bárbara de Putin. E eu queria te ouvir um pouco de balanço desse contexto da guerra agora há um mês desde a invasão russa. Obrigado, então, Mauro. É triste um mês de guerra, né? São 10 milhões de deslocados internamente, 3 milhões e meio de refugiados, 2 milhões na minha Polônia. Isso aí não tem precedente. Em um mês. Isso aí não tem precedente. Para a Rede Globo, a única guerra que existe é essa. Nós sabemos que 12 nações da África subsaariana estão conflagradas. E apesar de que metade da população brasileira é negra, afrodescendente nesse sentido, ela não deve saber. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar, que não é a única guerra do mundo, mas, ao mesmo tempo, é o maior conflito bélico na Europa desde a Segunda Guerra. É um grau de destruição em um mês sem precedente. Mísseis hipersônicos. Mísseis hipersônicos utilizados num conflito interno da Europa, vamos dizer assim. E ontem, um mês, comemoração fúnebre, Biden, acho que vocês já foram jovens, né? Tinha a cavalaria americana, não tinha? Então, Biden foi lá anunciar que está chegando a cavalaria aérea americana. Até porque a União Europeia comprou, como eu digo no meu artigo na Folha, 35 caças F-35, que são centenas de milhões de dólares. E ele, Biden, reuniu ontem com a OTAN, com o G7 e depois com a União Europeia, no mesmo dia, para mostrar quem manda. Acho que isso não tem precedente. Quando eu digo União Europeia, leia-se os governos social-democratas. Não vamos economizar as palavras. Tem o Macron, né? Tem outros governos, vamos dizer, de centro, de direita, mas é só democracia carregando nas costas, né? Portugal, Espanha, Alemanha, sobretudo, além dos países nórdicos, carregando nas costas as despesas militares. Ameaçando o leste, isso é a primeira coisa que eu queria dizer. As bases militares, claro que ameaçam a Rússia, as bases militares da OTAN, mas o leste, o Cazaquistão, a China, olhe no mapa, não é tão longe assim. O Biden levou 2 horas
o Xi Jinping, essa semana, ameaçando 2 horas. E o que o Biden oferece? Mais sanções e gás. Está na capa do El País. Eu escrevi um artigo, aliás, não um artigo, no dia que a guerra estourou, eu estava convidado, eu não sabia que ia estourar, eu estava convidado para gravar um programa do Paulo, na TV PT, no caso, que vai ao ar, aproveito fazer propaganda, a 1 hora. Todas as sextas-feiras a 1 hora. E naquela vez, a gente gravou no dia 24. 1 hora do dia 24 para ir ao ar no dia 25. Vocês podem ir lá verificar. Eu disse que o conflito era barulho de botas e cheiro de gás. E hoje está na capa do país que o Biden oferece gás para a Europa. Foi um debate naquela ocasião com o professor Jorge Romano, um ponto de vista de começo de conflito. Eu não sou gênio, talvez minha mãe ache, mas eu não acho. Eu não sou gênio. Mas eu tenho relações internacionais. No caso, me apoiei muito num militante russo, chamado Musin, que tinha publicado segunda-feira um artigo prevendo a guerra, que era da lógica da situação. Inclusive que o Putin não ouve ninguém, é um autocrata. Ele não sabe o que se passa na rua em Moscou, quanto mais na Ucrânia. E no quadro dessas gravações em outros países da Europa, através do Comitê Internacional de Ligação e Intercâmbio, que nós fazemos parte, fomos reunindo elementos para não ter certeza, mas compreender o que estava em jogo. Já estava em jogo a pressão para fechar a torneirinha russa do gás, para desembarcar o excesso de produção do gás de xisto americano. Aliás, sabe dos brasileiros que o Porto de Santos está sendo adaptado não para o gás canalizado dos nossos vizinhos, para os navios de gás liquefeito americano, que são os navios que mais poluem os oceanos. E o Porto está sendo adaptado para isso. É a bota americana. Quando sobe as despesas da Alemanha, militares, 110 bilhões, não dá para gastar isso em uma semana. 110 bilhões é 10 anos de despesa. Esses 110 bilhões são tirados do orçamento social, como exigia o aumento das despesas militares, exigia o Obama, exigia o Trump e exige o Biden, para diminuir o peso americano e eles poderem se mover melhor. Esse era o sentido. Diminuir a despesa, aumentar a da Europa e diminuir a deles. Bom, a Merkel não fez. A Merkel manteve no ar o gás russo. Quem fechou a torneira do gás russo? E quem aumentou a despesa militar vai comprar arma nos Estados Unidos? O premier social-democrata Scholz. É uma lástima. Eu não comemoro. Acho um desastre. Mas a gente tem que ser realista e olhar as coisas de frente. O Congresso americano votou, essa semana, o orçamento. Lá eles votam nessa época do ano, o orçamento do ano que vem, né? Orçamento 22. São 782 bilhões de despesa militar. Um aumento de 6% das despesas para as Forças Armadas, que não era o que eles tinham previsto. Eles tinham previsto diminuir, para descargar na Europa. Com a guerra, evidentemente, os interesses do complexo industrial militar que a gente conhece estão impondo, se não necessidades, realidades. Então, votar num acordo, vejam bem, num acordo republicano-democratas, com a honrosa oposição do DSA, que é uma espécie de oposição interna, 15 deputados, pequena, mas heróica nesse caso. Barulhenta. No capítulo das... Porque foi dividido em 2 partes. No capítulo das despesas internas. E da Ucrânia, veja como é perverso. Eles pegaram os 782 bilhões e votaram em 2 pacotes. O primeiro pacote era chamado interno, principalmente despesa de polícia. Leia-se negros, hispânicos, grevistas, não é? Então, polícia e Ucrânia, ajuda a Ucrânia. E o segundo era despesas militares no sentido geral. Bom, pelo menos a primeira parte, os 15 valorosos deputados do DSA votaram contra. Então, existe uma voz contra no parlamento, que expressa uma voz muito maior na sociedade.
Isso nos Estados Unidos. Entrando, então, na situação um mês depois, que é o nosso tema, essa é a situação nos Estados Unidos. Na Rússia, eu poderia ler, mas isso seria chato. Tenho aqui a declaração do Conselho Central da União da Universidade Solidária. A Universidade Solidária é um sindicato de professores onde eles põem a cara. Eles dizem, sindicato de professores universitários, nós dizemos que essa guerra não é justa, e é uma guerra. Sabe que na Rússia não pode falar que é guerra. Se você falar que é guerra, você é divertido. Se você repetir, 15 anos de cadeia. Não é guerra. É missão militar especial. A imprensa russa está censurada. Aliás, o Estadão hoje faz uma nota assim, indiscutível. 4 jornalistas russos, mais 4, além daquela que foi lá chacoalhar um cartazinho, lembra? Foi presa, depois está livre, mas seu processo. De anteontem para ontem, mais 4 jornalistas do principal canal da Globo e da Globo News russa. Se demitiram, porque aquilo é uma mentira do começo ao fim, de manhã, tarde e noite. E a profissão de jornalista é difícil, não é um pregador, mas a ética da profissão também tem um limite. Então nós estamos vendo assim um transbordamento no mundo. Na Itália, aeroportos se recusam a embarcar ou a transferir armas para a Ucrânia. Veja que quem dá armas para a Ucrânia quer guerra. Sim. Quem se recusa, é importante dizer, são trabalhadores e trabalhadoras, né? Não é o governo italiano. Não, o governo italiano está na guerra. Os governos da Europa, da União Europeia, inclusive de países que não são da União Europeia, Finlândia, Suíça, Suécia, todos, ou quase todos, mas é a União Europeia como instituição, e vários dos países que nem da União Europeia são membros, Grã-Bretanha, que acabou de sair, Finlândia, Suécia, Suíça, estão dando armas e aplicando sanções. São tudo, vamos falar, cachorrinho do Biden. Eles conseguiram um consenso nesse terreno. Um consenso que nem o 7-Eleven, nem o atentado do Afeganistão conseguiu. O atentado que provocou a guerra, perdão, do Afeganistão, conseguiu. A situação nesse sentido, um mês depois, isso se constrói, é muito dura e ela, como disse, tem que ser olhada de frente. Na Grécia, os manifestantes estão indo às portas das bases da OTAN pedindo que fechem as bases. Não é artigo de jornal, não é discurso de parlamentar, é manifestação, principalmente de jovens. E se vocês veem seriado de TV, aquela história dos americanos que violam as moças, e a polícia protege e não acontece nada, gente, é tudo verdade. É tudo verdade. E principalmente na juventude há um grande consenso contra as bases. Majoritário. A sociedade é mais complexa, mas há um movimento de massa na Espanha, né? Na Grécia, que é o exemplo que eu estou dando. Né? E na França, me permitam, domingo passado, dia 20, o candidato presidencial da esquerda, que tem chance, que é o único que é contra a guerra, a esquerda institucional antiga, toda apoia PC e PS, toda, verdes, dissidentes PS, todos apoiam as sanções da União Europeia. O presidente de turno da União Europeia é o Macron, ao mesmo tempo presidente da França. Vocês talvez não saibam, mas a União Europeia tem uma presidência rotativa. Por coincidência, apenas coincidência, no período da guerra planejada há anos, como se sabe hoje, pelo Putin, movimento de tropas, instalação de recursos, enfim. Por coincidência, sim, o Macron é o atual presidente de turno da União Europeia. E se fez na França um quase consenso. No caso da França, tem eleição presidencial pelo turno dia 10 próximo, 2 semanas. E o Macron subiu. Por um conjunto de motivos, mas especialmente por esse. Você tem o bombardeio que a Globo faz aqui, toda a mídia. Ai, Putin contra o Putin, coitadinhos ucranianos. Sanções. E as sanções foram apoiadas pela esquerda nacional inteira. Que, bom, terminou de desidratar na campanha. A candidata do PS tem 2%, o candidato do PC tem 3%, o candidato da extrema-esquerda meio, desidrataram. E o candidato Mélenchon,
Jean-Luc Mélenchon, do partido França Insubmissa, apresentado por uma coligação chamada União Popular, segue subindo. Não quer dizer que ele vai para o segundo turno. Falta 2, 3, 4 pontos, conforme a pesquisa, para ele ultrapassar a Le Pen. 2 semanas para conseguir 2 pontos, como assim dizer. Ele está subindo. Até porque ele é o único que é contra a guerra. E no comício do dia 20, domingo passado, aí a gente tem que render homenagem à coragem cívica do candidato. Ele botou 100 mil pessoas, esperava 50 mil, 100 mil pessoas em Paris, que a mídia brasileira não tomou conhecimento. Ali, quando quer um quebra-pau com 10, 15, 20 mil, a Globo estampa, os caras quebrando tudo, né? Agora, 100 mil pessoas pacificamente manifestando. E ele abriu a fala dele, homenageando os ucranianos e os russos. Os ucranianos estão resistindo e as famílias russas que não querem guerra, mas não tem como se expressar nas condições da censura e do controle que o Putin exerce. Termino com a parte de prognóstico. E depois falo uma palavrinha do Brasil, se eu tiver um tempinho. Temos sim. A guerra parece que vai ser longa. Eu não sei se é verdade que o Putin esperava terminar em 2 dias. Não sei. 3 dias, uma semana, não sei. O fato é que dá 1 mês. E a utilização... Mas que não esperava 1 mês, isso não esperava, está claro, né? Está claro. Acho que não. Agora, ele passou a utilizar, 3 semanas depois, mísseis hipersônicos, que não tinham sido usados ainda. Não é um detalhe. Na 3ª semana, ele destruiu... Os que estão me ouvindo, chama atenção. Por minha história de vida pessoal, eu acompanhei muito a história das guerras, o massacre de famílias. Eu sou originário da Polônia, metade da minha família foi para o forno. Então, por razões de educação e interesse ao longo do... Antes de aprender a ler, eu já me informava a respeito, vamos dizer assim. Eu nasci na Polônia, não é só meus pais. Então, tem uma coisa que eu conheço um pouco, é essa loucura de guerra. Então, muito bem. Há 3 semanas de guerra, ele destruiu a maior metalúrgica da Europa, e ficava na Ucrânia. Isso é, do ponto de vista militar, mais grave e mais importante como projeto de destruição de uma nação do que bombardear um hospital, do que bombardear uma escola ou um teatro, que ele já tinha feito. Putin. Eu digo isso assim sem nenhuma compaixão, mas com uma frieza analítica. Quando você destrói a produção, você compromete o futuro da nação. A escola se reconstrói, o teatro se reconstrói, até o hospital de campanha você faz. A fábrica destruída vai impedir que se reconstrua a escola, vai impedir que se reconstrua o hospital, vai impedir... Compreende? Não é muito sofisticado, é só uma questão de conhecer a história. E quando os norte-americanos destruíram Dresden sem nenhuma necessidade, era a cidade mais industrial do leste da Alemanha, como quando eles botaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki sem nenhuma necessidade para terminar a guerra, eles estavam comprometendo o futuro da Alemanha e o futuro do Japão. Não era o exército nazista que eles estavam atacando. Era o povo, era a nação. É isso que o Putin está fazendo. Caiu a conexão. Não sei como vocês estão. Vamos ver se ele vai... voltou. Está voltando. Estou muito impactado pela fala do Marcos Sokol. Voltou. Estava falando aqui o quão impactado estou pela tua fala aqui, realmente muito então, forte. Deixa eu acabar de impactá-los. Vamos embora. É dramático. Mas vamos falar de Brasil também, tá? Segura aí que a gente ainda vai dar uma palavra. É dramático que setores da esquerda no mundo façam um raciocínio binário. O Putin está contra o Biden está contra o Putin, então eu tenho que estar ou do lado de um ou do lado de outro. Isso é binário. Não é lógico, muito menos dialético. É binário, é primário, é primata esse raciocínio. Independente dos interesses materiais que possam estar envolvidos ou não, no terreno das ideias. É muito pobre, primário, primata. Então, a causa da guerra, na minha opinião, não é o Biden, como não era o Bush lá atrás, como não era o Reagan,
todos eles são instrumentos da guerra. A causa da guerra é o mercado estreito, uma produção que não tem saída. E eu acho que o Lenin tinha razão há 100 anos atrás, quando ele disse do imperialismo, a época das guerras e revoluções. Com tudo o que aconteceu, altos e baixos, não deixou de ser. Precisa de mercado. E aqui eles estão disputando mercado no tapa. No Brasil, vai ser um tema da campanha eleitoral. É o que eu tenho insistido na direção do partido. O Lula, desde o primeiro momento, adotou uma posição contra a guerra. Eu perguntei no meu artigo, e os outros candidatos pensam o quê? Pensam o quê? Porque isso é um assunto para o Brasil. Uma economia do tamanho da brasileira, todas as economias do mundo vão. Eu até usei um raciocínio talvez sofisticado demais, numa conversa na direção do partido, né, porque desigual o grau de informação. É muito conhecido o teórico da guerra, von Clausewitz, que o Marx recupera, o Trotsky no Exército Vermelho. Por quê? Porque era o cara que melhor tinha formulado, naquela época, o patrimônio, né, se posso assim falar, do pensamento militar. E uma máxima do von Clausewitz é que a política externa é a continuação da política interna, e que a guerra, nesse sentido, é uma continuação da política interna. Então isso foi depois integrado por todo mundo, do Mourão, que não sabe o nome do cara direito, fala errado, né, até a ciência na universidade. Né. Muito bem. Aqui nós estamos insistindo a um fenômeno pós-globalização, onde a guerra se prolonga na política interna. Não dos países em guerra, isso é óbvio, mas dos países do mundo. E uma economia do tamanho do Brasil, veja bem, maior produtor mundial maior exportador mundial de produtor dos Estados Unidos, maior exportador mundial de proteína e grande agroexportador. Não é um problema de gostar ou de achar que a economia brasileira tem que ser assim ou não tem que ser. É assim. Bom, os fertilizantes vão disparar o preço. Não é a semana que vem, eu falo aí, tranquilidade, gente. Não é a semana que vem. Isso aí é o próximo plantio, a outra safra. Mas quem não precisa estudar economia para saber que o preço hoje ele já antecipa a falta de produção ou o excesso de produção lá na frente. Então nós vamos entrar agora aqui numa situação nervosa. O grande produtor ele pode se beneficiar da subida de algumas cotações de alguns produtos que ele produza, commodities. Mas e os pequenos produtores? Agricultura familiar. Quem produz para o mercado interno. Então, nós já tínhamos o problema da fome, e não vai diminuir. Nós já tínhamos o problema da desigualdade, ela vai aumentar. E isso é um problema do governo que vai assumir. Não desse. Nesse caso aqui, ele não tem o que fazer. O que ele tem para fazer foi dizer que tinha um plano, o inominável do Planalto tem um plano que reduzia a dependência do Brasil de fertilizantes, que era de 80% importado, para 65% em 30 anos. Depois de ter fechado as fábricas de fertilizantes. Isso começou no Sarney, vamos falar a verdade. Não foi o Bolsonaro que fechou. Ele também não abriu. E vamos falar a verdade. Quando a gente esteve no governo, a gente teve uma chance de reabrir. Isso foi o Sarney que começou a fechar. Começou o desmonte do sistema Petrobras. Foi o Fernando Henrique que acabou com o monopólio. Tem que falar as coisas como são. E agora está colocado o problema da soberania nacional, soberania alimentar, né? Inclusive do ponto de vista da continuação da máquina exportadora, que você não vai reconverter em produtor de chinelo e palito de dente, e roupa para consumo assim. Então, a gente vai ter que governar, né? É um transatlântico. Se a gente ganhar a eleição, se o PT ganhar a eleição, não vamos. Né? Como é que a gente faz com a safra? Vai para o mercado? E o que faz com o preço final? Então, aí vai ter que ter uma política centralizada, enérgica, e ela tem que ser debatida na campanha eleitoral. Ela vai ser debatida. Se nós não dissermos, os outros vão usar contra nós. Né? Como está sendo na eleição francesa, guardada a proporção do envolvimento direto das tropas francesas, né, da indústria francesa de guerra, dos bancos franceses. Então, é diferente, não é igual, mas vai entrar. Vai ser usada pelos anticomunistas, e vai ser uma pergunta de qualquer cidadão honesto. O que vai acontecer com o Brasil? Então, é um assunto de primeira hora. O Lula entrou bem, teve gente no PT que enrolou a língua, vou falar como é. O Lula entrou bem,
E eu tive que escrever um artigo na página de opinião. Eu não sou usual nessa página. Me congratulo de ter publicado, acho que foi sensível o editor. É um bom artigo. Eu achei. Uma outra oportunidade sobre esse tema ou outros. Eu acho que é uma parte do debate público no país. Mas, vamos dizer assim, que nós tivemos que tirar do ar uma nota errada do Senado. Putinista. Tivemos que tirar do ar, é um fato. Não vou fazer nenhuma intriga. Essa é uma questão que eu queria te colocar. Porque a última coisa. Me permita por favor. Estamos aqui assistindo sua aula. Muita gente dizendo aqui. Insuspeito de bolchevismo. Vamos lá. Aí você me crava de questões. Insuspeito de bolchevismo. Celso Mingue. Que na coluna de hoje é um bom jornalista. Tem as suas convicções. Sobre o Brasil, eu leio. O balão da inflação ganhou mais ar quente e vai ser disseminado pelos mercados. Está falando do Brasil. O título é O Impacto da Guerra. Então, o balão da inflação ganhou mais ar quente e vai ser disseminado pelos mercados com movimentos de defesa geral, parênteses, conflito distributivo, cujo efeito mais pronunciado é ainda mais disparada dos preços. Então, eu estudei na Faculdade de Economia da USP, eu conheço a linguagem. Então, quando se fala em movimento de defesa geral e conflito distributivo, é a maneira de não falar o nome da greve, da ocupação de fábrica, do confisco dos estoques, que é um aspecto assim, exponencial de um conflito distributivo. Pode ser resolvido por um aumento excepcional de salários, decretado pelo governo. Pode ser resolvido numa negociação com o patrão, mas isso é o conflito distributivo. E os preços são a forma que quem fixa o preço tem de passar o prejuízo para frente, né? Ou antecipando o custo do insumo, da matéria-prima, ou a concessão que ele teve que fazer para o seu trabalhador. Então, segundo o Celso Mingue, não sou eu sou um bolchevique conhecido, ou suspeito de bolchevismo, segundo o Celso Mingue, nós estamos entrando no Brasil num cenário de conflito distributivo. Sim. Sim. E a inflação é uma dessas expressões e ela está decolando, né? Nós acabamos, foi nosso destaque aqui no início, saiu o IPCA hoje, recordista desde 2015. Né? Realmente os números são muito expressivos do descolamento. Marcos, deixa eu te perguntar, eu fiquei muito espantado com o desassombro do Lula, né? Porque a guerra estava começando. Dia 24 a guerra começou, ele estava dando uma entrevista quando a guerra começou e ele não vacilou, ele já falou contra a guerra, condenou o Putin. Fez também a ponderação da denúncia da ação da OTAN e do governo dos Estados Unidos e de todas as outras guerras, mas ele foi muito incisivo na condenação da invasão russa. O embaixador Celso Amorim secundou Lula e tem mantido essa posição, né? O Lula tem falado menos, é claro, não é o lugar que ele ocupa, o Celso Amorim tem falado mais sobre esse assunto, mas eu noto um silêncio na direção do PT. Você é da executiva, né? Tanto no Diretório Nacional quanto na executiva, parece que está todo mundo um pouco em silêncio. Foi corajosa, acho que seu artigo e agora sua manifestação aqui. Então, eu queria entender o que está acontecendo na direção do PT em relação a esse assunto, como é que você vê as forças ali, as avaliações em choque ou em acordo na direção do PT? Olha, aí estamos passando de um assunto a outro, conexo, claro. Primeiro, o silêncio não é tanto assim. O senador Humberto Costa, que também é suspeito de ser bolchevique, é muito melhor que o Celso Mingue. Só estou dizendo que ele não faria parte de um setor assim ideologicamente pudesse acusar de tem ideias preconcebidas, revolucionário sangrento, né? Como alguns de nós somos vistos no PT. O PT é plural, amplo, como todos estão vendo aqui ouvem. O senador Humberto Costa, fundador do partido, né? Grande liderança no Nordeste, em Pernambuco, teve uma posição tão desassombrada quanto a do Lula. E, de algum modo, combativa, para operar a retificação da posição equivocada
que foi tornada pública, era uma posição putinista. E há outros que, em órgãos de imprensa, em tribunas de assembleia, também tomaram posição. Eu não vou tomar o tempo aqui de descrever, mas eu sei do que eu estou falando. A questão que, Mauro, você coloca é por que a imprensa não deu. Então, tinha alguém interessado em... só existe uma guerra no mundo. Não tem guerra na África. Não tem guerra na Ásia. Tem uma única guerra no mundo. 2, tinha alguém interessado em dizer que, em relação a esta guerra, muito importante, a guerra e tudo, tem 2 posições possíveis. Com os liberais e social-democratas, ou com os comunistas, entre muitas aspas, e alguns outros regimes que são dependentes, ou militar, ou economicamente, da Federação Russa. Quiseram criar, e não foi só no Brasil. Aí você teve diferenciações. Faz parte desse desse um mês de guerra. O Partido Comunista Português, glória aos seus mártires, votou contra o orçamento que o governo socialista integrou de apoio à guerra, de fornecimento. O Partido Comunista Espanhol está dilacerado por uma luta interna a esse respeito. E eu não tenho tempo aqui para ir país por país, não é necessário, mas se queria criar a ideia que tem 2 campos, que também é um raciocínio binário. Não precisa ser de esquerda para ser binário. O mais frequente é a direita ser binário, manipuladora, o ódio, né? A política do ódio, essa coisa de matar o debate, uma conta a favor. Se você não é contra para ser a favor, se é a favor para ser contra. E foi... Agora, no caso do PT aqui, eu vou falar o que eu penso, como eu falei na reunião ontem, falaria para qualquer jornalista que me perguntasse. A imprensa sabe que ontem foi aprovada uma federação com o PCdoB e o PV. O PV ninguém sabe o que é, ninguém viu. O PCdoB é um partido minoritário, não é um partido parlamentar. A federação PT-PSB é a federação de 2 partidos de alma parlamentar, com caráter de classe distinto, na minha opinião, mas com alma parlamentar. Mesmo se a história do PT é mais complicada, bem mais complicada que isso, mas são partidos parlamentares. O PCdoB não é um partido parlamentar. E não é porque tem pouco deputado. Aliás, se ele sair das nossas costas, ele elege 4 deputados, falando a verdade. Mas ele existe, ele elege deputado. O irrelevante. Ele tem uma influência no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento negro, nas comunidades em geral. Uma corrente minoritária, mas real na sociedade brasileira. A federação com o PCdoB é outro tipo de problema. A com o PSB, que a maioria acabou, de alguma maneira, fazendo barragem, e o próprio PSB dividido caiu fora, embora apoie o Lula. O PSB apoia o Lula, mas sem federação. Uma hipotética federação com o PSB amalgamaria, vamos assim falar, os 2 partidos, um terceiro. A lei diz que a federação é uma nova agremiação partidária, está escrito. Tem disciplina, ela que escreve o candidato, tudo. Em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Está escrito, como fosse uma nova agremiação partidária. É uma agremiação partidária. Por 4 anos, como uma hipoteca que você... Por 4 anos depois você resgata, vende. Mas por 4 anos é assim. Então, muito bem. Com o PSB, o resultado seria produzir uma terceira coisa, cujo caráter de classe eu não sei qual seria meio lusco-fusco, macho-fêmea, hermafrodita, não sei se é politicamente correta essa expressão, mas eu fui educado, isso existia. Né? Já o PT com o PCdoB é diferente, são 2 partidos de base social semelhante. Movimento de trabalhadores, intelectuais, classes médias esclarecidas, juventude, movimentos sociais populares, campo da cidade. Uma amálgama desses 2 aconteceu, de algum modo, na Espanha. Desculpe o preciosismo, mas é um bom exemplo. O partido de Santiago Carrillo, que veio a ser secretário-geral do Partido Comunista Espanhol, por décadas, porque esse pessoal, quando vira secretário, é por décadas. Seja o Prestes, seja o Roberto Freire, quando eles viram secretário, é por décadas. Muito bem. O Santiago Carrillo
dirigia um pequeno partido na Catalunha de estudantes e jovens intelectualizados, quadros stalinizados. Ele fundiu com o Partido Social local, o reestruturou e veio a constituir, na derrota da Revolução, porque sem derrota ia ser difícil, com derrota ficou fácil, um grande partido comunista espanhol, que existe até hoje, já não com a força que teve, mas que existe até hoje. Então, atenção para esses processos de... Não é uma coligação. A lei continua permitindo coligação. Eu defendi, como falo com muito orgulho, eu e outros, defendemos contra a deputada Irma Passoni, do nome, telefone e endereço, saudosa deputada Irma Passoni, MDB, depois PT. Ela não queria comunista na chapa da Erundina, em 88. Nós defendemos o PC e o PCdoB na chapa, como uma coligação, pela legislação da época. Um partido é um partido, outro partido é um partido. Numa frente, cada partido tem sua posição. No governo, quem tiver a caneta decide. Se o ministro não gostar, rua. Agora, o que vai fazer se o governo é da federação? Como vai ser? Não vai ser resolvido assim tão simples. O presidente continua tendo a caneta. Mas se tiver uma... em nome da federação, se tiver uma guerra, você manda telegrama quem? Pro Putin? Se tiver uma conferência pró-um ou pró-outro, você vai em qual? Se tiver um ato público amanhã, você vai em qual? Eu fui aqui no ato convocado pela CUT contra a guerra. E teve atos a favor. E que faz? A federação vai nos dois? Bom, aí você não pode acusar a Rede Globo, nem a SBT, nem a Band, no Citrato 247. Né? Você não pode acusar. Aí vão ridicularizar e o povo vai achar o fim do mundo. Né? Então a gente está entrando numa enrascada com essa federação com o PCdoB. O que deve explicar, respondendo então depois dessa grande circunnavegação, a tua pergunta. Há muita gente constrangida não atrapalhar a eleição, não atrapalhar o jogo. Então vamos logo fazer essa federação, a guerra vai acabar. Eu falei ontem na reunião da Executiva Nacional. E foi aprovada essa federação por 65%, nos termos que ela está, por 65% dos membros. Não é uma boa votação para quem defende, é uma votação fraquinha. Eu disse, ó, não virem a cara. A história não vai virar a cara. Então, tem erros que a gente comete e depois se recupera, porque percebe. E tem erros que a gente comete, mesmo se recuperando depois, eles marcam. Então, aqui nós estamos entrando numa situação nervosa. Não me surpreende. A Primeira Guerra Mundial separou definitivamente os socialistas fiéis à tradição da Internacional Socialista contra a guerra, se chamavam internacionalistas na época, separou eles definitivamente da social-democracia dos governos que apoiaram as respectivas classes dominantes na guerra. Isso está nos livros de história, não tem nenhuma acusação aí. Foi uma separação definitiva. E, claro, guerra apaixona o debate. Precipita, muitas vezes, coisas que não são necessárias, mas também revela realidades que estavam submersas. Marcos Sokol, da Executiva Nacional do PT, fundador do partido, construtor da oposição metalúrgica em São Paulo, olha, faz tempo isso, né? Fiel às lutas do povo brasileiro, desde sempre, uma trajetória aí de pelo menos 4 décadas nas lutas do povo brasileiro. Eu quero te agradecer demais pela tua presença, a gente vai seguir nossa programação, Sara York já está aqui para entrar com o quadro dela, e dizer que a gente volta contigo aqui para falar de Brasil, e para falar das questões internas do PT, da campanha eleitoral, da presidência, das suas críticas. Acho que vai ser uma ótima segunda aula de Marcos Sokol. Todo mundo gostou muito aí desse teu olhar. Eu não sou professor. Não sou professor e odeio os professores vermelhos. Aproveito para falar. Não sou professor e não gosto de professor vermelho. Sou um militante. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.